É o Centro de Ciências Sociais. Hoje estamos com a professora Simone Lessa. A professora é vice-diretora da Faculdade de Serviço Social, que é uma das unidades do CCS, e a gente veio conversar um pouquinho sobre acolhimento estudantil. E eu começo perguntando à professora Simone qual é a importância do acolhimento estudantil. A gente quer pensar, né, o acolhimento dentro de uma das estratégias, né, a gente pensa o acesso dos estudantes, né, que é alguma coisa que é anterior à universidade, essa universidade que é pioneira na política de cotas, né, que tem projetos de extensão, inclusive em diálogo com diversos pré-vestibulares comunitários, né, então a gente pensa esse acesso, a gente pensa esse ingresso e a permanência, né, como elementos complexos. A permanência não tem a ver só com o fato do sujeito ter uma bolsa, com o fato do sujeito estar numa universidade pública e, portanto, gratuita, né? A permanência tem a ver com condições para estar, para aprender, para encontrar com pessoas com quem ele se identifica, né? Então, isso tudo demanda da universidade políticas nesse campo, né? E a gente tem pensado um pouco sobre as políticas de acolhimento, de inserção desses estudantes novos, que recém-ingressaram, né, no primeiro período, que é um momento estratégico, né, um momento de apresentação dessa instituição, que para a gente é muito próxima, mas que pode estar muito afastada, né, da juventude de uma maneira geral, e aí de uma forma mais especial da juventude mais empobrecida, né, que vive em condições de vida mais vulnerabilizadas, né, pela desigualdade social que marca o nosso país. Então, poder chegar, né, nesses jovens e apresentar a universidade, apresentar os direitos que eles têm, os deveres, né, as rotinas, né, isso para a gente é uma tarefa que a gente entende que é importante e que pode ser um momento de informação e de redução de tensões e de abertura de caminhos, no sentido de que essa inserção dele inicial, né, nessa universidade vertical e meio cinza, né, urbana, que às vezes pode ser um pouco assustadora, fala uma linguagem muito própria, né? A universidade tem isso, ela fala um dialeto muito próprio. Então, chegar nesse estudante que está chegando é um dos elementos que pode ajudar, né, nessa permanência, no aprendizado, né? E depois na conclusão, né? A intenção é que todo mundo possa entrar, permanecer, aprender e concluir, né? Então pode ser um dos elementos desse processo, né? Então nesse sentido a gente está entendendo que é muito importante que a universidade pense em políticas para esse acolhimento, né? Para essa recepção mais calorosa e mais de longo prazo dos estudantes do primeiro período, né? E aí até nesse sentido a gente está com um projeto, tem um projeto hoje dentro do CCS que se chama FET, que é Ações Formativas para Equidade na Trajetória da Educação Superior, né, que é o nosso projeto. Ele está aqui no Serviço Social, mas na verdade é um projeto do centro, do CCS, então ele está aqui porque eu estou aqui, mas a intenção é que a gente possa estar em todas as unidades do CCS fazendo essa recepção e esse acompanhamento inicial dos estudantes, né? Pensando em identificar quais são as demandas de ordem socioeconômica e pensar isso por dentro da política de cotas, mas também por dentro das bolsas, né, de apoio aos estudantes em vulnerabilidade, ao mesmo tempo pensar outras políticas da rede, pensar as questões da saúde mental também e poder fazer algumas orientações nesse sentido, também as questões para as pessoas com deficiência, né, neurodivergentes. Então, esse primeiro momento é o momento da gente fazer também um pouco um mapeamento, né, desse quadro, de quem chega, o que é preciso para esses estudantes que chegam. Quais são as principais características, né, desse projeto, como é que ele funciona, né, o que a gente pode esperar em termos de resultados futuros? Como é que é esse projeto, professor? Então, a gente está muito feliz, né? Jennifer, que é a bolsista, que é a estudante do serviço social do 10º período, está concluindo, né?
semestre dela aqui. É um projeto piloto que está sendo desenvolvido pela PR4, pelo DAIAI. Os outros centros também têm projetos, né? A gente está achando também muito importante a nossa articulação com os outros centros, né? E isso tem sido feito por meio da PR4, do DAIAI, né? A gente está entendendo que esse é um momento que está sendo, inclusive, uma experiência inovadora, portanto, né, uma experiência piloto e positiva. Né? A gente começou agora em julho, já no período de férias, mas iniciamos as tarefas e tal, e temos até dezembro para tentar chegar a esses estudantes, né? Chegar a dialogar com eles, pensar esse perfil, fazer as orientações que eles demandarem. Né? Isso tudo a gente está pensando em parceria com atividades culturais, em parceria com alguns projetos que já existem, né, no CCS, e, portanto, apresentar, né, a cara do CCS para esse estudante também é interessante. Né? Então, a ideia é que a gente tenha aí nos próximos de julho a dezembro, um período curto, uma experiência piloto que a gente espera que possa ter continuidade na medida em que a gente realmente acredita que esse é um momento especial para concretizar a permanência, o aprendizado e depois a conclusão. Né? Então, é um momento em que a gente quer apresentar a universidade, apresentar a UERJ com as suas características de universidade popular, né? Que a gente quer que seja cada vez mais popular. Né? A gente sabe que a PR4 já desenvolve ações nesse campo, mas a intenção é que a gente possa identificar lacunas, né? Porque política pública é isso mesmo, elas podem apresentar lacunas. Então, a intenção é que a gente possa identificar essas lacunas e propor estratégias para abordá-las. Né? Então, como resultado final desse processo, a gente quer ter um mapeamento do perfil desses estudantes e, mais do que isso, a gente quer ter a possibilidade de dialogar com eles em grupos. A gente já tentou, a gente está no processo de organizar reuniões, já organizamos uma na semana passada, essa semana, na quinta-feira, no auditório 91, 17 horas, 91, no Bloco F, a gente tem um outro encontro com esses estudantes. Né? E aí a intenção é que a gente possa, a partir do grupão, também identificar demandas específicas que solicitem uma escuta um pouco mais próxima. Né? E a gente sabe que isso, até pela nossa experiência profissional, né? Que a partir de um grupo a gente pode identificar demandas particulares e acompanhar esses estudantes e orientar e encaminhar e um pouco apresentar o caminho das pedras, né, da universidade para eles. Né? Então, reforçando que quinta-feira a gente vai fazer o nosso segundo encontro do AFET, quinta-feira, 17 horas, no auditório 91. A gente está convidando todos os estudantes do primeiro período do CCS. A gente sabe que no IFCH o acesso, né, o ingresso é só no primeiro semestre, então o pessoal vai estar, já está no segundo, mas também são bem-vindos. A gente pretende fazer um grupo bem específico para o pessoal do IFCH, mas quinta-feira estão convidados também, tá bom? Então, e a gente também tem a intenção de dialogar um pouco, é um outro braço do projeto que a gente espera conseguir alcançar, dialogar um pouco com os professores do primeiro período, né? Que em geral o professor do primeiro período é alguém que tem uma identidade com esse grupo, né? Com esse pessoal mais jovem que está vindo ainda com a experiência do ensino médio, que ainda vai decifrar o que é a universidade. Em geral, quem está no primeiro período, né? O professor, a professora, que estão lá, são pessoas que têm uma identidade, né? Têm uma vontade de estar com esse público ingressante. Né? Então, a gente também quer fazer um diálogo. Espero que agora, em setembro, a gente consiga fazer um diálogo com esse grupo. Né? Então, o AFET, o nosso foco principal são os estudantes, mas dialogar com os docentes também é interessante, também para apresentar caminhos possíveis de acolhimento, de orientação desses estudantes, porque às vezes o professor está em sala e se depara com uma série de questões. Né? A gente, como universidade popular, a gente recebe um público muito diverso, um público que muitas vezes traz demandas que não foram abordadas ao longo da vida deles. Né? Lá trazem lacunas na formação, lacunas no acesso a direitos. Né? Então, esse primeiro período pode ser um momento de
da gente poder olhar um pouco para esse quadro, né. E muitas vezes o professor do primeiro período pode se ver ali numa situação em que ele não sabe muito bem, como atuar, né. Então a ideia também é poder dialogar um pouquinho com esses professores. A gente espera até dezembro a gente conseguir estar aí já com um diálogo bem firme, bem próximo, bem horizontal, um diálogo cuidadoso, um diálogo afetuoso também, porque a gente acredita que educação também é afeto, né. Então a gente pretende estar com esse diálogo bem estruturado com os estudantes do primeiro período, no caso do IFCH do segundo, e com os professores como um segundo grupo aí a ser abordado. É o tempo de ciências sociais.